O tema da nossa aula dessa semana, Movimentos Sociais e Políticos no Brasil, de 1950 a 1960. E a habilidade é reconhecer os principais movimentos rurais e urbanos de contestação aos sistemas político-econômicos ao longo da história, né? Então, dando continuidade ao que a gente viu na semana passada, a gente vai ter um Brasil polarizado, né? Então, dividido aí, a gente viu que em alguns momentos a gente tem presidentes, né, voltados mais para o nacional-desenvolvimentismo, e em outros momentos a gente tem o contrário disso, e essa bipolarização ali, ela tá toda, né, inserida aí no contexto da própria Guerra Fria, né? A gente tinha um mundo bipolar e as consequências disso chegam até o Brasil, né? Essas duas imagens aí, elas representam bem isso, né? O comício da Central do Brasil ali em apoio às reformas de base do João Goulart, e do outro lado a gente tem aí a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que era exatamente, né, o grupo contrário a tudo isso aí. O governo Dutra, né, que a gente viu na semana passada também, né, direito ao voto a todos os brasileiros alfabetizados, 50% da população, né, então a gente tem aí um avanço, porém, todos os brasileiros alfabetizados ainda representava apenas metade da população brasileira, a outra metade continuava excluída aí do processo eleitoral, né. Direito à greve, exceto para as atividades essenciais, e a proibição do divórcio. Então, a gente percebe alguns avanços, porém outras coisas são mantidas ainda de forma bastante prejudicial para alguns grupos, né. A formação das ligas camponesas, né, surgiram no Brasil durante o Estado Novo ainda, né, lá na era Vargas, formada por trabalhadores rurais sem terra, pequenos proprietários e diaristas. Com a eleição de Dutra e o alinhamento do Brasil com os Estados Unidos, as ligas passaram a ser reprimidas, né, quando a gente fala aí de uma liga de trabalhadores, né, sem terras e pequenos proprietários e tudo mais, tudo isso soa muito socialista, né? E num governo alinhado ali com os Estados Unidos durante a Guerra Fria, isso não é com certeza bem visto, né? Aí a gente tem aí a SAP, né, que é a Sociedade dos Agricultores, Plantadores e Pecuaristas de Pernambuco, que vão se instalar ali no Engenho da Galileia, no próprio Pernambuco, né? A ideia, né, da SAP aí era auxiliar os camponeses com despesas funerárias, prestar assistência médica, jurídica e educacional, cooperativa de crédito para os camponeses, né? Inicialmente ela é ali bem recebida e tudo mais, né, aceita, mas com o tempo ela vai sofrer represária dos proprietários da região, né? A galera vendo aquilo ali acontecendo já pensa, se isso aqui virar moda, logo a gente perde nossas propriedades, nossos privilégios e tudo mais, né? O advogado Francisco Julião apoiou a SAP e conseguiu legalizá-la em 1955, né? Então, a SAP aí é apenas um exemplo dessas ligas camponesas que surgem, né? Na luta aí por melhores condições de vida dessa população rural aí mais pobre. O movimento negro, né, que também surge aqui, vai ganhando cada vez mais importância, e a gente percebe o quanto é necessário, né, que esse movimento surja, inclusive até hoje é um movimento que tem bastante força e bastante necessidade dentro da nossa sociedade, que infelizmente, apesar da passagem do tempo, continua extremamente racista, né? E a gente tem aí a imagem do Abdias do Nascimento, né? Que foi ator, professor, escritor e político brasileiro, fundador da Companhia Teatral Experimental do Negro, em 1944. Em 1948, o dramaturgo Nelson Rodrigues foi obrigado pela censura a substituir Abdias por um ator branco, né? Então, a peça do Nelson Rodrigues aí se chamava Anjo Negro. E tinha como tema central o próprio racismo, né? E para interpretar o Anjo Negro, o ator certamente seria negro, né? E o próprio governo ali do período, ele proíbe, né, que um ator negro faça esse papel. Ele é substituído por um ator branco que se pinta de negro, né? Então a gente tem aí uma demonstração clara, direta, escancarada do racismo aí, né? Atuou em outras organizações de defesa, né, o Abdias Nascimento, dos negros e dos direitos humanos, e foi indicado ao Nobel da Paz em 2010, né? Então, uma figura extremamente importante aí dentro desse movimento negro e que representa exatamente o racismo escancarado da sociedade brasileira nessa época.
A gente tem aqui a questão econômica, né, da inflação aí durante o governo Vargas, então a gente tem um crescimento bastante absurdo da inflação, e esse crescimento vai levar a contestações por parte da população, né? Então a gente vai ter alguns movimentos aí, como Panela Vazia, que são 60 mil trabalhadores que marcham no centro de São Paulo, a greve dos 300 mil, iniciada em São Paulo com trabalhadores do setor têxtil, a greve logo se alastrou para outros setores e cidades brasileiras. A greve dos marítimos, foram trabalhadores dos portos de Santos e Rio de Janeiro e de Belém, que paralisaram no momento, né? E aumento salarial e fim do controle estatal sobre os sindicatos, né? A consequência aí. A reação do governo com todas essas questões aí. Após tentativas de repressão, houve a nomeação do João Goulart, né, que a gente viu na aula passada que foi ministro do Trabalho aí durante o governo Vargas, e a promessa de 100% de aumento dos salários, que foi cumprida em 1º de maio de 1954. Né? Então, a gente já vê aí uma postura alinhada aí às coisas que a gente vê mais para frente do próprio João Goulart, tá? O êxodo rural, né? A gente viu também na aula passada que durante o governo ali do Juscelino Kubitschek, a gente vai ter um desenvolvimento, e anterior a isso também, né? Um desenvolvimento muito mais centrado ali no governo, na região sul e sudeste, né? E outras áreas do Brasil sendo aí abandonadas durante esse período. E isso vai gerar um êxodo rural muito grande, com muitas pessoas vindo da região norte e nordeste, por exemplo, para as grandes cidades do Nordeste, né? Então a gente tem aí a figura do Luiz Gonzaga, né? Bastante conhecido aí, que foi um compositor e cantor brasileiro, conhecido como Rei do Baião. Levou para todo o país a cultura musical do Nordeste, como o baião, o chachado, o xote e o forró pé de serra, né? E nas composições do Luiz Gonzaga, ficava assim, era bem descrita a questão da pobreza, da tristeza e as injustiças da sua árida terra, o sertão nordestino. Então, bem a realidade ali do nordestino e as questões que muitas vezes levavam essas pessoas a deixar essas regiões para as regiões que ganharam maior atenção, né? Para um desenvolvimento maior ali por parte do governo. O governo do Jânio Quadros, né, que a gente também viu na aula passada, e a gente percebe algumas coisas aí bem absurdas, né? A gente viu, né, que desde lá, quando a gente viu a inflação no governo Vargas, né, o Brasil passava por uma séria crise econômica. E qual era a preocupação aí do Jânio Quadros diante de todas essas questões aí políticas, econômicas e tudo mais? Era proibir o biquíni na praia, né? Então, uma das preocupações dele era essa. Corte de subsídios, né, no trigo e no petróleo, o congelamento dos salários, e ele declarou a independência do Brasil em relação à Guerra Fria. Tá falando, não estamos alinhados nem à União Soviética, nem aos Estados Unidos, a gente não tem nada com isso, né? Só que apesar de dizer isso, ele vai lá, né, como a gente já viu também, e condecora o Che Guevara, né, homenageia ali o Che Guevara. É claro que isso, perante os olhos dos Estados Unidos, não ficou nada legal, né? Lembrando que o Che Guevara é um dos responsáveis ali pela Revolução Cubana, que gera um certo temor todo ali, né, no mundo capitalista, porque o vizinho ali dos Estados Unidos passa por uma revolução socialista, se tornando um país socialista, né, e uma ameaça, com certeza, ali para o mundo capitalista. Aí a gente tem, né, dentro disso tudo aqui, tem muita coisa acontecendo no mundo ao mesmo tempo, né? Então, todas essas questões acabam por interferir aqui no Brasil. Então, no mundo, né, a gente tem aí, ó, juventude e ativismo. Então, numa das imagens, a gente tem aí o discurso, né, do Martin Luther King, que nós vimos lá no 9º ano, então vocês já sabem sobre isso, que era principalmente aí, né, contra a segregação racial nos Estados Unidos. Então, uma luta aí contra o racismo e toda a segregação racial que acontecia ali nos Estados Unidos, né? Isso vai ter influência aqui no Brasil, com certeza. E os manifestantes aí contra a guerra do Vietnã, né? Que é um dos conflitos aí gerados dentro do contexto da Guerra Fria, e a gente vai ter principalmente os jovens aí bastante contrários a essa guerra do Vietnã, indo às ruas se manifestar e tudo mais, né? Então a gente percebe o quê? Uma maior mobilização aí dos jovens e tudo mais, contra todo um sistema que estava instituído ali dentro do contexto da Guerra Fria. Aqui no Brasil, a gente tem aí a manifestação da contracultura, né? Então, ó, a contracultura seria uma forma de contestação dos padrões elitistas vigentes no mundo.
A prioridade dos jovens que encabeçavam esses ideais era de criar novas maneiras de viver e novos estilos que se diferenciassem dos modelos eruditos nas classes dominantes. Então a gente percebe aqui, né, mundialmente até falando, uma ideia de jovens combatendo o que até então se considerava ali como o único modelo, né, totalmente dominado aí pelas classes elitistas e tudo mais. No caso do Brasil, né, houve representantes que soltaram sua voz através da sua arte, como uma maneira de criar, antes de tudo, outra cultura fora dos padrões dominantes. Então a gente tem aí a Elis Regina, os próprios Mutantes ali, o surgimento do estilo aí da Tropicália, né? E o Glauber Rocha, que também vem aí com a ideia do cinema novo, né? Tudo mais voltado para a própria cultura brasileira e tudo mais, né? Tentando exaltar a própria cultura brasileira em oposição aos modelos que vinham de fora e eram impostos aí à nossa sociedade. O movimento estudantil também, né? Manifestação estudantil no Rio de Janeiro em protesto contra a ditadura militar. Então, a exemplo do que a gente viu, por exemplo, nos Estados Unidos, aqui a gente também tem a mobilização dos jovens aqui no Brasil lutando contra um sistema imposto ali, né?